Renata estava perplexa enquanto encarava a penteadeira. Aquilo aconteceu de novo. Não foi a primeira vez, mas ainda assim, era impossível se acostumar com algo tão incomum. Na manhã anterior, ela se lembrava claramente de ter aberto um tubo novo da sua base favorita. Usou apenas uma gota para esconder as olheiras azuladas, fruto de noites mal dormidas. Agora, o tubo estava quase vazio, mas ninguém além dela poderia ter usado. Não havia mais ninguém em casa para fazer isso. Esses eventos estranhos se repetiam com frequência. O vestido vermelho, escolhido com tanto cuidado na loja, aparecia no dia seguinte amarrotado e desgastado, como se tivesse sido usado por dias. Um pingente que recebeu de presente do marido mudava misteriosamente. O detalhe original era substituído por um rubi. E as alterações não paravam por aí. O mingau no prato, ao menor descuido, se transformava em omelete. Objetos importantes sumiam sem explicação, enquanto documentos surgiam em lugares completamente diferentes daqueles onde foram guardados. Algumas situações eram ainda mais perturbadoras. O marido, Antônio, chegava em casa mais cedo, sem avisar. O jardineiro mencionava um cheiro estranho no ar. E as janelas? Renata sempre as fechava antes de dormir, mas frequentemente as encontrava escancaradas pela manhã, apesar do frio do lado de fora. Naquela manhã, o mistério envolvia o creme tonalizante, que desapareceu quase por completo em uma única noite. "Querida, está tudo bem com você?" perguntou Antônio ao entrar no quarto. "Está tudo ótimo", respondeu Renata, forçando um sorriso que não disfarçava o desconforto. Antônio percebeu de imediato. Ele se aproximou e a envolveu em seus braços fortes e acolhedores. Naquele abraço, Renata encontrou um alívio temporário, como se, por um instante, todas as inquietações ao seu redor se dissipassem. Ele estava ali, bem ao seu lado. Antônio a amava profundamente e jamais permitiria que alguém a magoasse. Mais uma vez, Renata encostou o rosto em seu ombro. A sensação de conforto quase a fez ceder às lágrimas. O nó em sua garganta apertava, mas ela lutava para segurar o choro. Antônio, percebendo sua angústia, começou a acariciar seus cabelos com delicadeza. "Tudo vai ficar bem. Eu já marquei uma consulta com um médico muito bom. Eu não quero ir para o hospital." Renata protestou, sua voz à beira de um colapso. Ela sabia que algo estava errado consigo mesma, mas o medo de buscar ajuda médica a paralisava. A ideia de ouvir um diagnóstico terrível era insuportável. Enquanto não soubesse ao certo o que tinha, ainda podia manter um fio de esperança. Mas que hospital? Antônio afastou-se ligeiramente e olhou diretamente em seus olhos. Seu olhar era firme, mas cheio de carinho e compreensão. "É só um especialista, alguém que vai nos orientar em particular. Não haverá internação, nem registros, nada disso. Eu prometo, tudo vai ficar bem. Você confia em mim, não confia?" "Confio", respondeu Renata, concordando com a cabeça. Ela já não confiava em si mesma havia muito tempo, mas em Antônio, sim. Ele era seu único ponto de apoio em um mundo que parecia desmoronar ao seu redor. Embora, no fundo, soubesse que o problema não estava no mundo. O problema estava nela. E era algo sério. Tudo indicava que havia começado cerca de um ano após o casamento. Um evento tão aguardado e feliz, que deveria ter marcado o início de uma nova fase repleta de alegria. Mas, de repente, Renata começou a confundir as coisas e a esquecer outras. No início, esses episódios eram raros, quase imperceptíveis, mas com o tempo tornaram-se cada vez mais frequentes. Ela não suspeitava de nada errado porque, por dentro, sentia-se feliz e amada. Pela primeira vez, estava experimentando sentimentos tão profundos por um homem, e o melhor de tudo era que esses sentimentos eram completamente correspondidos. Parecia um sonho perfeito. E então, de maneira inesperada e cruel, surgiram os primeiros sinais de algo errado. Renata e Antônio haviam se conhecido no momento certo, quando ela estava emocionalmente aberta e pronta para um novo começo. A conexão entre eles foi imediata, e a relação floresceu. Curiosamente, o primeiro encontro deles teve uma ponte inesperada: Pedro, o irmão mais velho de Renata. Ele nunca entendia por que ela insistia em trabalhar em outra empresa, quando havia uma posição confortável esperando por ela na companhia de produção de laticínios. Pedro estava disposto a oferecer a Renata um emprego tranquilo, bem remunerado e praticamente sob medida para ela. No entanto,
Renata recusou. Ela queria mostrar que era capaz de conquistar tudo sozinha, que era forte, independente e igualmente competente em relação a qualquer outra pessoa. Pedro, por sua vez, conseguiu criar, praticamente do zero, um pequeno império. Ele fundou e fez funcionar com precisão uma modesta fábrica de laticínios. Apesar do porte reduzido, os produtos da fábrica tinham alta demanda na cidade, reconhecidos por sua excelente qualidade e preços acessíveis. Pedro acreditava nos benefícios e na naturalidade dos seus produtos. Mas o início de sua trajetória não foi fácil. Ainda estudante, Pedro enfrentou uma tragédia ao perder os pais. Seu pai, dirigindo em uma estrada escorregadia, perdeu o controle do carro, que derrapou, resultando em um acidente fatal que levou a vida dele e da esposa. A tragédia trouxe um peso imenso para Pedro, que ainda era muito jovem. Ele precisou lidar com uma dor profunda e problemas que muitos adultos teriam dificuldade de suportar. Além disso, tornou-se responsável por sua irmã mais nova, que na época tinha apenas 10 anos. Sem familiares próximos, o futuro dela seria um orfanato. Determinando-se a mudar esse destino, Pedro fez o impossível e conseguiu a guarda da irmã. Não foi um processo simples, já que os serviços de assistência social inicialmente relutaram em confiar a responsabilidade de uma criança a alguém tão jovem. Contudo, Pedro provou ser capaz. O período que veio em seguida foi longo e extremamente desafiador para ambos. Pedro começou a trabalhar como taxista à noite, o que só foi possível porque ele já tinha tirado a carteira de motorista antes do acidente dos pais. Sem esse trabalho, a sobrevivência dos dois teria sido ainda mais complicada. Renata, embora muito jovem, se esforçava para ajudar o irmão. Ela se dedicava aos estudos, cumpria os horários combinados e aprendeu a cozinhar assistindo a programas de culinária, mostrando grande habilidade na cozinha. Pedro assumiu para si os papéis de pai e mãe na vida de Renata. Apesar da rotina exaustiva e do cansaço extremo, ele sempre fazia questão de reservar um tempo para conversas significativas. Perguntava como ela estava, quais eram os desafios na escola ou com os amigos, e se certificava de que ninguém a magoasse. Na infância, Renata sentia que podia compartilhar tudo com Pedro. Ela sabia que ele sempre a ouviria, compreenderia e apoiaria, algo que era inestimável para ela. Paralelamente, Pedro trabalhava arduamente para transformar em realidade sua ideia de criar uma pequena fábrica de laticínios. Durante muito tempo, parecia apenas um sonho distante no qual poucos acreditavam. A concorrência no mercado era intensa, e o investimento inicial necessário parecia inalcançável. Contudo, Pedro encontrou uma solução. Ele conseguiu convencer grandes investidores de que sua ideia era promissora. Com um plano bem elaborado e contatos estratégicos, ele obteve o financiamento necessário, e o projeto finalmente começou a se concretizar. Renata tinha um orgulho imenso do irmão. Quando percebeu que ele estava alcançando sucesso, ela já estava prestes a terminar a escola. Muitas vezes, ela o acompanhava à fábrica e ficava encantada ao ver os enormes galpões, os trabalhadores, os animais, e no centro de tudo, Pedro. O orgulho transbordava em seu coração. Agora somos realmente fortes, Pedro dizia com um sorriso para Renata. Agora podemos superar qualquer coisa. O dinheiro não é tudo na vida, mas é essencial. Dinheiro é força, é energia. Nunca se esqueça disso. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando era apenas um estudante pobre que trabalhava no que aparecia, Pedro nunca deixou de fazer Renata feliz. Ele sempre dava um jeito de presenteá-la com algo simples, mas significativo, como um lenço bonito ou um prendedor de cabelo elegante. Ele adorava ver o sorriso no rosto da irmã ao receber esses pequenos gestos de carinho. Com a melhora da situação financeira, Renata finalmente experimentou o que significava viver com conforto. Eles não estavam entre as pessoas mais ricas do mundo, mas agora podiam se permitir usar roupas de marcas renomadas, comer alimentos de alta qualidade, viajar com frequência e explorar diversos lugares pelo mundo. A vida de Pedro também tomou um novo rumo após conhecer Aline, pouco tempo depois de concluir seu diploma. Naquela época, ele ainda era um jovem humilde, cheio de planos e incertezas sobre o futuro. Mas nada disso afastou Aline. Ela o apoiou em todos os aspectos, ajudando também com Renata e se tornando uma parte essencial da vida deles. Aline acabou se mudando para a casa de Pedro e Renata para estar sempre próxima e poder ajudar. Por isso, quando Pedro e Aline decidiram se casar, ninguém ficou surpreso. Eles eram como duas metades que se completavam.
Aline esteve ao lado de Pedro nos momentos mais difíceis, quando ele ainda estava lutando para construir seu caminho. Assim como Renata, ela o apoiou e acreditou nele. Juntos, enfrentaram desafios, superaram obstáculos e prosperaram. Essa vivência os uniu profundamente, transformando os três em uma verdadeira família. A vida de Renata estava indo muito bem. No entanto, havia algo que tirava um pouco do brilho de sua felicidade: a proteção excessiva de Pedro. Embora ele fosse um homem equilibrado, acostumado a lidar com riscos e desafios no mundo dos negócios, o que exigia coragem e determinação, quando o assunto era sua irmã, ele agia como um pai extremamente protetor. Essa atitude começou a se intensificar quando Renata entrou na adolescência. Sua prioridade agora é estudar, ele dizia com tom sério, quase paternal. Você ainda é muito jovem para certas coisas. Que clubes são esses? Você tem ideia do que acontece nesses lugares? Sabe o que pode esperar uma garota como você em ambientes assim? Renata, porém, não se deixava intimidar e rebatia. Não sei, e nunca vou saber enquanto não tiver a chance de experimentar. Se você nunca me deixar sair, como vou ganhar experiência? Vou continuar sem saber para sempre. Ela entendia que Pedro não agia assim por maldade. Ele a amava profundamente e estava acostumado a sentir-se responsável por ela. A tragédia que enfrentaram com a perda dos pais marcou Pedro de forma significativa. De repente, ele teve que assumir o cuidado de uma criança, e esse senso de responsabilidade nunca o abandonou. Mesmo depois que Renata cresceu, Pedro continuava extremamente preocupado com ela. Quando ela saía com as amigas para a praia, por exemplo, ele permitia, mas sempre com condições. Renata precisava ligar para ele a cada hora e voltar cedo para casa. Ela sempre prometia ser cuidadosa e avisá-lo nos horários combinados. Era reconfortante saber que Pedro a amava tanto. Renata tinha certeza de que, acontecesse o que fosse, ele estaria ao seu lado para protegê-la e ajudá-la, mesmo nas situações mais difíceis. Porém, com o passar do tempo, essa superproteção começou a se tornar um fardo, especialmente depois que ela concluiu a faculdade. Para Pedro, o mundo parecia cheio de perigos à espreita, especialmente para jovens mulheres. Como irmão mais velho, ele sentia que era sua obrigação protegê-la. Mas essa necessidade de cuidado começou a interferir na vida de Renata. Ele queria poupá-la de problemas a qualquer custo, inclusive no trabalho. Por isso, Renata decidiu não aceitar o emprego que Pedro havia oferecido em sua fábrica de laticínios. Ela sabia que, mesmo ali, ele tentaria protegê-la de desafios e responsabilidades. Em vez disso, Renata buscou um emprego em outra empresa, e para sua satisfação, rapidamente provou sua competência. Em poucos meses, foi promovida a chefe do departamento de vendas, e a conquista a deixou radiante. Renata havia mostrado a si mesma que era capaz de alcançar seus objetivos sem depender da ajuda ou influência de Pedro. Ao ver o sucesso da irmã, Pedro e Aline ficaram genuinamente felizes. Você é incrível, minha irmã. Você pode conseguir tudo o que quiser, disse Pedro com orgulho, olhando para ela. Renata acreditava que, agora que havia demonstrado sua independência, Pedro finalmente começaria a enxergá-la como uma adulta. No entanto, isso não aconteceu. Para ele, Renata parecia continuar sendo aquela menininha que precisava de sua proteção. A superproteção persistia. Pedro ainda queria saber onde e com quem ela passaria os finais de semana, quando planejava voltar, se estava com fome, se estava vestida de acordo com o clima ou se havia feito a manutenção do carro. Mesmo já morando sozinha há algum tempo, pagando aluguel e economizando para comprar seu próprio apartamento, Renata ainda enfrentava as constantes tentativas do irmão de ajudá-la além do necessário. Pedro, que tinha condições financeiras, ofereceu várias vezes comprar um imóvel para ela, mas Renata recusava. Por princípio, ela queria conquistar tudo com seus próprios esforços e estava determinada a alcançar seus objetivos sozinha. As discussões entre os dois começaram a se tornar mais frequentes. Não que Renata não amasse profundamente o irmão, ela o amava e entendia de onde vinha tanta preocupação. Ele havia assumido a responsabilidade por ela desde muito jovem, após a perda dos pais, e aquele senso de dever nunca desapareceu. Era difícil para Pedro se desprender do papel de protetor absoluto. Porém, às vezes, ele ultrapassava os limites, e Renata começava a considerar sugerir terapia familiar. Aline, entretanto, achava que isso não era necessário e a tranquilizava, dizendo: tudo vai se ajeitar.
Pedro vai entender, mais cedo ou mais tarde, que precisa diminuir o controle. Ele só é assim porque se preocupa muito com você e tem medo de que algo aconteça. Renata esperava que, quando Pedro e Aline tivessem um filho, o irmão finalmente transferisse parte de sua atenção para o bebê e passasse a enxergá-la como uma adulta. Além disso, ela mesma adoraria cuidar de um sobrinho ou sobrinha, o que a enchia de expectativa. Mas, infelizmente, as coisas não estavam saindo como esperado. Aline havia sido diagnosticada com problemas de saúde que dificultavam uma gravidez. Apesar de estar fazendo tudo o que podia para superar a situação, os esforços ainda não haviam dado resultados. Renata sentia um aperto no coração por Pedro e Aline. Eles seriam pais incríveis, amorosos, cuidadosos e gentis. Fariam o possível e o impossível para dar ao filho o melhor do mundo. Mas o destino parecia cruelmente injusto. Então, algo aconteceu que abalou completamente Renata, a ponto de ela decidir largar tudo e ir embora para uma cidade grande, barulhenta e distante, onde pudesse recomeçar. O incidente ocorreu em uma manhã aparentemente comum de trabalho. Renata precisava ir até a Receita Federal, ciente de que o processo levaria algumas horas devido às filas e à burocracia. Contudo, ao chegar lá, houve uma queda de energia, e o atendimento foi remarcado para o dia seguinte. Sem opções, ela voltou ao escritório. Ao caminhar pelo corredor em direção à sala do chefe, ouviu uma voz familiar. Era Pedro. Surpresa, Renata parou e ficou ouvindo. Ela é dedicada, trabalha duro, dizia o chefe. Renata percebeu que seu chefe parecia estar dando satisfações a Pedro, que estava sentado à sua frente, ouvindo atentamente. Pela porta entreaberta, ela podia ver claramente o sorriso satisfeito de Pedro enquanto balançava a cabeça em aprovação. Sua irmã é boa, uma jovem promissora, continuou o chefe. A palavra jovem soou como uma punhalada para Renata. Por que aquilo a incomodava tanto? Talvez porque reforçasse a imagem que Pedro parecia insistir em manter dela, alguém que ainda precisava de supervisão, de proteção. Ela respirou fundo, mas continuou ouvindo. O chefe prosseguiu. Claro, como chefe de departamento, ela ainda é jovem, mas a garota é simplesmente incrível. Trabalha muito, aprende rápido, é inteligente, disse o chefe, elogiando Renata. Pedro balançou a cabeça em aprovação, sorrindo. Quero que deixe ela acreditar que conquistou tudo sozinha, que está lidando com tudo perfeitamente. Isso é ótimo para a autoconfiança dela. E além disso, ela está ganhando uma experiência enorme em uma posição de liderança. Renata, ouvindo aquelas palavras, foi tomada por uma onda de raiva incontrolável. Sem pensar duas vezes, empurrou a porta com força e entrou na sala. Seus olhos lançaram um olhar severo e cheio de desprezo ao irmão. O que aconteceu a seguir foi inesquecível. Renata explodiu em um escândalo que deixou os dois homens paralisados. Ela disse tudo o que pensava para Pedro, e seu chefe também acabou ouvindo duras palavras no processo. Sem medir as palavras, Renata deixou claro que já havia decidido, não continuaria trabalhando naquela empresa. Pedro tentou apaziguá-la, levantando as mãos em um gesto de calma. Renata, me escute. Eu só estava tentando. Você me trata como se eu tivesse 5 anos. Interrompeu Renata, furiosa. Mas desta vez você passou dos limites. Isso não é normal, Pedro. Isso é doentio. Renata, você está certa. Eu errei, mas... Nada de mas. Gritou ela. Não existe justificativa para isso. Você não me deixa respirar, nem mesmo no trabalho. Eu pensei que finalmente tinha encontrado meu lugar, que estava construindo algo por mim mesma. Mas, no fim das contas, era tudo uma farsa. Tudo manipulado por você. O tom de Renata era definitivo, e Pedro ficou sem palavras, encarando o impacto de suas ações enquanto ela saía da sala. A decisão dela de deixar tudo para trás parecia irreversível. Para ela, aquilo foi a gota d'água. Lá estava Pedro, tentando amenizar a situação, dizendo algo para acalmá-la, mas Renata, mais uma vez, bateu a porta com força e saiu correndo pelo corredor. Ela só queria sair daquele escritório o mais rápido possível. Já no interior do seu carro, que, aliás, foi um presente de Pedro, dado para facilitar o trajeto até a universidade, o coração de Renata batia tão forte que parecia prestes a saltar do peito. Preciso sentar e me acalmar, pensou ela, percebendo que não seria seguro dirigir naquele estado.
Ela se esforçava para entender como tudo aquilo aconteceu. Renata sempre acreditou que havia alcançado a posição de chefe de departamento graças às suas próprias habilidades e ao seu trabalho duro. Ela se dedicava, trabalhava muito, estudava constantemente, e estava genuinamente orgulhosa de si mesma. Sempre compartilhava suas conquistas com Pedro, que a elogiava, sorria e dizia palavras de apoio. Mas, agora, tudo parecia uma mentira. A posição que tanto valorizava, que pensava ter conquistado por mérito próprio, tinha sido, na verdade, manipulada por Pedro. Ele conhecia muito bem o diretor-geral da empresa em que ela trabalhava. Fazia sentido, considerando quanto ele era respeitado e bem relacionado na cidade. E aí estava o problema. Naquele lugar, Pedro era um homem de sucesso, um empresário jovem e admirado por todos. Para o mundo, Renata nunca seria mais do que a irmã caçula e querida do grande Pedro. Mesmo que ela conquistasse algo por conta própria, todos acreditariam que foi graças ao irmão. Essa realidade esmagadora a fazia sentir-se impotente e furiosa. E não eram apenas as pessoas. Ela mesma agora não sabia o que pensar ou em quem confiar. Essa dúvida a corroía. Então, de repente, uma decisão se formou com clareza em sua mente. Renata deixaria aquela cidade. Iria para outro lugar, para longe da sua terra natal, e começaria tudo de novo. O nome da cidade surgiu instantaneamente em sua cabeça. Uma cidade grande, movimentada e bonita. Lá, com certeza, haveria muitas oportunidades e perspectivas. E, o mais importante, as mãos longas de Pedro não chegariam tão longe. Naquele lugar, ela finalmente descobriria do que era capaz por conta própria, sem o apoio do irmão. Essa decisão trouxe uma sensação imediata de alívio. Até a raiva de Pedro desapareceu, sendo substituída por um sentimento de pena. Ela sabia que ele realmente se preocupava com ela. Ele estava tão acostumado a viver dessa forma, cuidando dela, que seria difícil para ele quando soubesse de sua decisão. Naquela noite, Renata conversou com Pedro e Aline com total tranquilidade. Por dentro, ela já tinha tomado sua decisão e elaborado todo o plano. Ela até conseguiu encontrar um apartamento para alugar na nova cidade e marcou algumas entrevistas de emprego. Tudo aconteceu rapidamente. Renata não quis adiar mais nada e começou a agir imediatamente. Pedro tentou dissuadi-la. Essa é uma cidade grande e desconhecida. Você estará completamente sozinha lá. Justamente por isso. Já tenho 25 anos. Está na hora de descobrir do que sou capaz sozinha. Mas eu já posso te dizer. Você é inteligente, talentosa e uma funcionária promissora de uma grande empresa. Eu não tive nada a ver com isso. Eles te valorizam e te elogiam muito. Essas conquistas são exclusivamente suas. Renata balançou a cabeça, ainda incerta. Em sua mente, os pensamentos se repetiam, trazendo dúvidas. Pedro estava visivelmente preocupado e começou a descrever em detalhes todos os perigos que poderiam esperar por uma jovem em uma cidade grande e desconhecida. Era evidente que ele acreditava em cada palavra. Pare, Pedro, por favor, interrompeu Renata. Você esqueceu que eu sou adulta há muito tempo? Não sou mais uma estudante ingênua. Não se preocupe, eu ficarei bem. Tudo vai realmente ficar bem, disse Aline, que até então ouvia em silêncio. Renata estará em contato conosco, certo? Claro, respondeu Renata. Vocês saberão como estou. Quero que você saiba, disse Pedro, com um tom sério. Se algo acontecer, me ligue imediatamente. Saiba que você tem um apoio aqui, um lugar seguro para onde sempre poderá voltar. Renata sorriu. Ela percebeu que, internamente, Pedro estava começando a aceitar sua decisão. E isso já era um grande avanço. Significava que ele estava começando a compreender que sua irmã havia crescido. Afinal, ela tinha 25 anos, não era mais a menina que ele precisava proteger. E então algo totalmente inesperado aconteceu, algo que Renata jamais imaginaria. Me desculpe, disse Pedro, abaixando os olhos. Eu realmente agi de forma errada. Agora eu entendo isso. Aline sorriu radiante, enquanto Renata piscava, surpresa. Bom, acho que está na hora de tomar um chá, disse Aline. Passei na loja a caminho de casa e comprei alguns doces. E assim, Renata partiu. Ela tinha economias suficientes para o início dessa nova fase da vida, graças ao bom salário que recebia na posição de liderança que ocupava. Além disso,
Pedro transferiu uma quantia generosa para a conta da irmã. Considere isso o equivalente financeiro das minhas desculpas. Ou, se preferir, um auxílio inicial. Tanto faz. O importante é que me sinto mais tranquilo assim. Renata apenas sorriu. Ah, meu irmão mais velho. A nova cidade recebeu sua mais nova habitante de forma nada acolhedora. Uma chuva fria, ventos gelados e cortantes, e nuvens cinzentas e pesadas no céu. As pessoas caminhavam apressadas, com expressões fechadas. Mas, dentro de Renata os pássaros cantavam. Ela se sentia verdadeiramente feliz e livre. Ela amava muito seu irmão, mas era crucial para ela provar, tanto para ele quanto para si mesma, que era uma mulher adulta, realizada e capaz de enfrentar a vida sozinha. O apartamento de Renata lhe agradou bastante. Pequeno, aconchegante, com uma vista para uma avenida movimentada que a encantou. Era o tipo de janela onde sempre havia algo interessante para observar, como se fosse um espetáculo ao vivo, nem precisava de televisão. Aliás, a televisão era algo que o apartamento não tinha. Renata trouxe apenas seu notebook. Na primeira semana, ela se dedicou a explorar a cidade. Passeava pelas praças, entrava em lojas grandes e pequenas, e sentava-se em cafés locais. Tudo na nova cidade a fascinava. Era grande, vibrante, e parecia estar sempre em movimento. Ao mesmo tempo, Renata começou a participar de entrevistas de emprego. Comparado à sua cidade natal, os salários na metrópole eram significativamente mais altos, algo que a animou muito. No entanto, encontrar um trabalho estava se mostrando um desafio. Nas entrevistas, as pessoas sorriam, elogiavam suas qualificações e diziam que entrariam em contato caso fosse aprovada. Mas, frequentemente, o retorno nunca vinha. Depois de um tempo, Renata decidiu ajustar suas expectativas. Conseguir uma posição de liderança, como a que tinha antes, seria mais difícil do que imaginava. Isso não a desanimou. Ela redirecionou seus esforços para vagas em cargos iniciais, algo que oferecesse uma chance de começar novamente. Logo, a sorte sorriu para ela. Renata conseguiu seu primeiro emprego, totalmente conquistado por conta própria, em uma pequena fábrica de móveis. O salário era razoável, o trabalho simples e o ambiente de colegas bastante agradável. O que mais seria necessário para a felicidade? Renata fez novas amizades, conheceu colegas e amigas que a introduziram à vida noturna da cidade. Ela descobriu bares, clubes, bairros que nunca dormiam, iluminados por luzes brilhantes. Era incrível. No início, Renata ligava para Pedro todos os dias, conforme prometido. Ele continuava preocupado, fazia 1 milhão de perguntas e oferecia ajuda sempre que possível. Renata, no entanto, mantinha-se educada e firme. Ela estava determinada a mostrar que podia lidar com sua nova vida sozinha. Com o tempo, Pedro aceitou. As ligações constantes pararam, e o relacionamento dele se transformou em algo que Renata sempre desejou, um vínculo de iguais. E isso era maravilhoso. Renata visitava Pedro e Aline de vez em quando, e eles também iam até a nova cidade para vê-la. A conexão entre eles permaneceu forte, mas sem o controle constante. Tudo, finalmente, entrou nos eixos. Quanto à vida amorosa, porém, as coisas não iam tão bem. Renata era uma jovem bonita, que sempre chamava a atenção dos homens onde quer que fosse. Ela tinha opções, mas, por algum motivo, não tinha sorte nos relacionamentos. Romances que começavam de forma tão promissora e encantadora acabavam em decepção. Após alguns términos, Renata ficava com uma sensação desagradável que demorava a passar. Ela já começava a desejar ter uma família, talvez até filhos. Claro, ela adorava a liberdade de pertencer somente a si mesma e de poder ir aonde quisesse a qualquer momento. Mas também sentia falta de um ombro confiável ao seu lado, de alguém que pudesse abraçá-la, apoiá-la, entendê-la. Para Renata, o exemplo ideal de um relacionamento era o casamento de seu irmão, Pedro, com Aline. Eles pareciam se entender com um simples olhar. Às vezes, discutiam, mas nunca se rebaixavam. Sempre estavam dispostos a ouvir um ao outro e tentar entender a perspectiva do parceiro. Mas Renata ainda não havia encontrado a pessoa certa, e a solidão começava a pesar. Foi então que, como se o destino tivesse intervindo, algo inesperado aconteceu. Era o aniversário do chefe de Renata e o clima festivo estava no ar desde o início do dia. Os funcionários organizaram uma recepção especial,
Aguardaram o chefe no saguão com flores e balões, e cantaram uma paródia de uma música famosa, ensaiada previamente. Entre os participantes da celebração estava um jovem homem, vestido elegantemente com um terno e exibindo um sorriso cativante. Ele chamou a atenção de Renata. Eles acabaram se esbarrando no saguão. Renata estava saindo da contabilidade com uma pasta de documentos, enquanto ele estava parado, olhando ao redor com uma expressão um tanto confusa, ou pelo menos foi o que pareceu a ela. Com licença, você poderia me ajudar a encontrar o escritório do Sr. Bernardo? Perguntou ele educadamente. Era o escritório do aniversariante, que ficava em um local de difícil acesso naquele verdadeiro labirinto. Além disso, ele parecia tão cativante, com seus olhos azul escuros que pareciam olhar diretamente para a alma, e um sorriso tão caloroso e acolhedor, que Renata não conseguiu resistir. Claro, posso acompanhá-lo. Está no meu caminho mesmo, respondeu ela. Isso seria maravilhoso, disse ele, claramente aliviado e animado. No caminho até o segundo andar, Renata descobriu que o nome dele era Antônio, e ela também se apresentou. No terceiro andar, já estava claro para ambos que não queriam se separar tão cedo. Na porta do gabinete de Leonardo Oliveira, eles trocaram números de telefone. Antônio olhou para Renata de um jeito que fez sua cabeça girar. Seu olhar era cheio de interesse e admiração, como se estivesse diante da mulher mais incrível do mundo. Enquanto Antônio entrava no gabinete do aniversariante, Renata voltou ao seu escritório. Sua mente estava confusa, e seu coração batia acelerado. No final do expediente, Antônio ligou e propôs buscá-la. Renata, embora dirigisse seu próprio carro, não revelou isso. Afinal, não era uma boa ideia recusar uma oportunidade de se conhecerem melhor. Na manhã seguinte, Renata chamaria um táxi para ir ao trabalho. Mas, naquela noite, ela e Antônio realmente se conheceram. Conversaram abertamente e descobriram muito um sobre o outro, sendo completamente honestos. Antônio revelou ser filho de um empresário conhecido na cidade. Seu pai possuía um verdadeiro império alimentício, pequenas fábricas que produziam produtos de marca e uma rede de supermercados. Renata compreendia bem o tipo de dinheiro e poder envolvidos nessa história. Provavelmente, Antônio cresceu como um pequeno príncipe, sem nunca ouvir um não. No entanto, ele era simples e genuíno, sem o ar arrogante típico de jovens ricos com quem Renata havia lidado antes. Renata também falou sobre si mesma, inclusive sobre o conflito com seu irmão. Embora aquele problema já tivesse ficado no passado, ela contou. Vir para esta cidade foi o resultado de uma briga com Pedro, disse Renata sorrindo. Agora isso parece tão bobo. Por que bobo? Antônio perguntou. Meu pai também me pressionava, assim como seu irmão fez com você. Mas eu não tive a coragem de fazer o que você fez. Ele balançou a cabeça. Estou impressionado com a sua atitude. E você se arrepende? Perguntou Renata. Não, de forma alguma. No fim, meu pai estava certo sobre mim. E agora me sinto exatamente onde deveria estar. A conversa entre eles fluiu naturalmente, criando uma conexão genuína e deixando claro que ambos compartilhavam histórias de superação, desafios e autodescoberta. Na juventude, Antônio já era o braço direito de seu pai. Ele se aprofundava nos detalhes do negócio, pois, com o tempo, seria ele quem assumiria a liderança. E ao que parecia, Antônio estava indo muito bem. Agora, ele e Renata se encontravam todos os dias. Passavam o tempo juntos de forma leve e divertida, visitando lugares bonitos, conversando sobre tudo e rindo com frequência. No entanto, Antônio não apresentava Renata aos seus amigos, nem parecia interessado em conhecer as amigas ou colegas dela. Para que precisamos de mais alguém? Dizia ele, surpreso, sempre que Renata sugeria visitar alguma amiga ou participar de um passeio com os colegas dela. Não quero que ninguém atrapalhe a gente. Essas palavras tocavam profundamente Renata. Ela adorava o modo como Antônio a tratava. Ao lado dele, ela se sentia amada e bela. Havia uma conexão genuína entre os dois, sem artifícios ou segredos. Renata contou a Antônio sobre o conflito com seu irmão, e ele, por sua vez, decidiu abrir seu coração. Ele falou sobre sua mãe, uma história dolorosa que nunca havia compartilhado antes. A mulher que o criou e o amou profundamente havia perdido a sanidade. Antônio explicou que, aparentemente, algum tipo de doença genética começou a se manifestar à medida que ela envelhecia. No início,
Era uma mulher comum, dedicada ao filho e ao marido. Mas, gradualmente, as coisas começaram a mudar. Ela começou a esquecer detalhes e confundir fatos. Depois, vieram as alucinações, que eram o aspecto mais assustador e doloroso para Antônio. Ele compartilhou essas memórias pesadas com Renata, mostrando a profundidade de suas cicatrizes emocionais e a confiança que sentia nela. A agressividade veio depois, continuou Antônio, balançando a cabeça. Primeiro contra o meu pai, e depois contra mim também. No fim, meu pai teve que tomar uma decisão difícil, declarar minha mãe incapaz judicialmente. Isso era necessário, porque se tornou perigoso deixar alguém que não se controlava cuidar de tanto patrimônio. Quem sabe quem poderia se aproveitar disso? O pai de Antônio, um empresário bem-sucedido, podia contratar uma cuidadora, e ele fez isso. Mas não era suficiente. Uma pessoa doente exige atenção constante de todos os membros da família. Nós fazíamos de tudo para garantir que minha mãe não se machucasse, explicou Antônio. Mas ela não entendia isso. Achava que éramos inimigos, que estávamos conspirando contra ela. Até de mim, seu único filho, ela começou a desconfiar. A mãe de Antônio havia se transformado em uma pessoa completamente diferente, alguém estranho e irreconhecível. Ele balançou a cabeça com tristeza. Acostumar-se com isso é impossível. A doença progrediu rapidamente, e em pouco tempo, ela se tornou uma pessoa surpreendentemente apática e indiferente, quase sem vida. É muito difícil ver alguém que você ama nesse estado, continuou Antônio. No fim, ela resolveu sair de casa. Pegou suas coisas e foi embora. Renata olhou para ele, incrédula. Mas, ela tinha para onde ir? Antônio fez uma pausa, respirando fundo, antes de continuar. Apesar disso, meu pai ainda tentou ajudá-la, continuou Antônio. Ele comprou para ela um apartamento em outra cidade, bem longe daqui. Pelo que sei, minha mãe começou uma nova vida lá com alguém do passado dela, um antigo admirador. Esse homem parece alimentar as ilusões dela. E ela decidiu viver longe de vocês? Perguntou Renata surpresa. Sim, para ela, ainda somos os inimigos, disse Antônio, com tristeza. Mas como uma pessoa em um estado tão delicado pode viver sozinha? Renata parecia incrédula. Antônio explicou que, graças ao tratamento intensivo que o pai havia providenciado, a condição da mãe melhorou consideravelmente. Seu estado mental se estabilizou o suficiente para que ela pudesse funcionar bem no dia a dia. Ela não era mais um perigo para si mesma nem para os outros, segundo os especialistas. A memória havia se recuperado e ela podia levar uma vida normal, embora algumas peculiaridades ainda permanecessem. Mas ela odeia meu pai, disse Antônio, com um tom de dor. Mesmo depois de tudo que ele fez por ela, ela o vê como um traidor, um homem horrível. Antônio fez uma pausa antes de continuar. O pior é que ela também me odeia. Acha que eu tomei o lado do meu pai apenas porque ele tem dinheiro e poder. Ela tentou me levar com ela, implorou para que eu deixasse meu pai. Dizia coisas terríveis sobre ele, assegurava que ele era perigoso e que, ao lado dele, eu me tornaria igual, frio, calculista, cruel, disposto a tudo para atingir seus objetivos. Seu pai é realmente assim? Perguntou Renata, lembrando que já havia conhecido Sérgio, o pai de Antônio, que lhe causará uma ótima impressão. Impecavelmente educado, espirituoso, amigável e absolutamente nada parecido com um monstro, respondeu Renata referindo-se ao pai de Antônio. Claro, meu pai tem uma personalidade forte, afinal, ele lidera um grande negócio. Mas, obviamente, ele não é o homem terrível que minha mãe acredita que ele seja. Isso é apenas uma consequência da doença dela, nada mais. Quantos anos você tinha quando sua mãe começou a mostrar os primeiros sinais de que algo estava errado? Acho que tinha uns 14 ou 15 anos. Ela fugiu de casa, ou melhor, nos deixou, acusando meu pai de todos os pecados possíveis, quando eu já estava no 3º ano da universidade. Eu já era adulto o suficiente para entender o que estava acontecendo. E vocês não têm mais contato desde então? Muito pouco. Raramente nos falamos. É difícil conversar com ela. Ela vive em um mundo próprio, repetindo que eu deveria ouvir a voz da minha consciência e que sou obrigado a me afastar do meu pai. Para ela, sou um traidor, mas, ao mesmo tempo, tenta, em sua visão, me colocar no caminho certo. Antônio suspirou e continuou.
Meu pai contratou uma cuidadora para ficar com ela, mas ninguém confia totalmente nela. Por isso, as pessoas do meu pai a monitoram discretamente, para garantir que não percam o controle caso ela tenha outra crise, como a de alguns anos atrás. Seu pai realmente é um homem responsável. É admirável o esforço que ele ainda faz por ela, mesmo depois de tudo. Sim, ele é extremamente responsável. Faz tudo o que pode pela minha mãe, mas, infelizmente, ela não valoriza isso. Que situação complicada, comentou Renata, compreendendo melhor o peso que Antônio carregava. Uma história difícil, sem dúvida, respondeu Renata. Depois dessa revelação de Antônio, os dois se tornaram ainda mais próximos. Ele havia compartilhado com ela um segredo profundo e doloroso, abrindo-se completamente. Certamente, isso exigiu muito dele. Um ano após se conhecerem, Antônio fez a Renata um pedido de casamento. No entanto, o pedido não foi como acontece com a maioria dos casais. Foi uma conversa séria e sincera. Renata, eu te amo e quero passar minha vida com você. Não consigo imaginar outra pessoa ao meu lado como minha esposa. Renata, surpresa, olhou para Antônio sem saber o que dizer. Já faz tempo que decidi te fazer esse pedido. Comprei o anel há alguns meses. Mas por que demorou tanto para me pedir? Renata não conseguiu segurar o sorriso enquanto sentia seu coração disparar e um frio na barriga, como se centenas de borboletas estivessem voando dentro dela. As coisas não são tão simples, Antônio respondeu com seriedade. Você sabe, eu te contei sobre minha mãe. A doença dela pode ter uma origem genética. Não quero que nossos filhos passem por isso. Na verdade, eu adoraria ter filhos com você, mas tenho medo de que eles possam herdar essa condição. Entende? Renata concordou com a cabeça. Ela já havia pensado nisso muitas vezes desde que Antônio lhe contou sobre a mãe. A decisão dele de evitar ter filhos era baseada no bom senso. Trazer ao mundo uma criança que pudesse sofrer com uma condição tão difícil seria egoísmo, algo que ela também compreendia. E, mesmo assim, Renata estava disposta a aceitar. Estava pronta para abrir mão do sonho de ser mãe, contanto que pudesse ficar ao lado do homem que amava profundamente. No fim das contas, sempre podemos adotar uma criança de um orfanato. Esses lugares estão cheios de pequenos que precisam de amor e cuidado. Mas, antes de responder, pense bem, avalie tudo com cuidado, disse Antônio. Pensar em quê? Claro que eu aceito, respondeu Renata com confiança, abraçando Antônio com força. O rosto dele estava tão surpreso, como se ele não acreditasse em sua própria felicidade. Era uma expressão incrivelmente tocante. A cerimônia de casamento foi grandiosa e luxuosa, a ponto de ser comentada até mesmo em páginas locais de redes sociais. Pedro e Aline compareceram, é claro. O irmão da noiva e o pai do noivo, Sérgio, rapidamente se entenderam, o que deixou Renata muito feliz. Depois, começou a verdadeira vida de casados. O jovem casal decidiu montar seu ninho no apartamento de Antônio, que era espaçoso, elegantemente decorado e com uma reforma recente. O ambiente era acolhedor e perfeito para eles. Mas foi ali, naquela nova rotina, que Renata começou a perceber algo estranho. Ela começou a confundir datas, horários e fatos. Esquecia onde havia colocado objetos e tinha dificuldade até mesmo em se orientar no espaço. Inicialmente, Renata atribuía tudo isso ao cansaço e ao estresse. Ela não comentava suas preocupações com Antônio, achando que não havia motivo para preocupá-lo. No entanto, em determinado momento, precisou recorrer ao marido em busca de ajuda. Antônio encarou o problema com compreensão e prontamente a levou a um médico. O especialista receitou vitaminas para a memória e alguns medicamentos, mas o estado de Renata continuava piorando. Os sintomas se intensificaram e, eventualmente, ela começou a ter alucinações, tanto auditivas quanto visuais. Por exemplo, certa vez, Renata tinha certeza de que havia comprado um vestido de uma cor específica em uma boutique, mas, ao chegar em casa, o vestido parecia de uma cor completamente diferente. E não era apenas isso. Situações estranhas como essa começaram a acontecer diariamente, assustando e confundindo Renata. Os problemas começaram a afetar também o trabalho. Renata, antes conhecida na empresa por sua precisão e meticulosidade, começou a cometer erros graves nos relatórios. Ela não conseguia se concentrar nem lembrar de padrões e procedimentos que antes pareciam estar gravados em sua memória. Antônio, preocupado, sugeriu que ela deixasse o emprego.
Está claro que algo está acontecendo com você. Você precisa de descanso. O trabalho só está aumentando seu estresse, e sinceramente, você não está conseguindo ser a profissional de antes. Apesar de relutante, Renata percebeu que Antônio estava certo. Algo realmente estava errado, e ela precisava se cuidar. Me desculpe, disse Renata concordando com a cabeça. Ela sabia que Antônio estava certo em tudo. Seu marido a enviou para um hospital psiquiátrico, e por um tempo, parecia que as coisas estavam melhorando. A esperança surgiu. Talvez tudo fosse realmente resultado de exaustão, e agora Renata finalmente se recuperaria. No entanto, ao voltar para casa, os sintomas retornaram. Os lapsos de memória, as alucinações e a desorientação continuavam. Renata começou a ter medo de sair sozinha, mas, às vezes, se obrigava a fazê-lo para não se tornar completamente dependente. Antônio a observava com preocupação e compaixão. Ele buscava novos médicos, que prescreviam mais e mais medicamentos. Contudo, nada parecia ajudar. Os especialistas examinavam Renata de forma não oficial, sem registrar nada no prontuário. É melhor assim, por enquanto, dizia Antônio. Isso vai passar, mais cedo ou mais tarde, mas os registros ficam. Quem sabe como isso poderia afetar sua carreira no futuro? Não vamos criar problemas desnecessários. Renata concordava com ele. Na verdade, ela se sentia incrivelmente grata por ter um marido tão cuidadoso e compreensivo. Era tão importante sentir o apoio de alguém próximo em um momento tão difícil. Naquele dia, Renata tinha planos. Por isso, sentou-se diante de sua penteadeira, decidida a fazer uma maquiagem leve para esconder as olheiras. Ela queria sair e sabia que precisava parecer bem. Enquanto se preparava, Renata se lembrava vagamente de algo que havia ocorrido no dia anterior. Ela havia ouvido por acaso uma conversa entre Antônio e seu pai. Pelo diálogo, ficou claro que Ana Maria, a mulher que havia abandonado o marido e o filho devido à sua doença, estava chegando na cidade. A mãe de Antônio. Quando Antônio terminou a ligação, Renata o encheu de perguntas. Sua mãe está vindo? Você vai buscá-la no aeroporto? Ela está voltando para ficar ou é só uma visita? Você está com saudades dela? Antônio sorriu de forma indulgente, como se estivesse falando com uma criança curiosa. Meu amor, você é tão curiosa. Nem sei por onde começar, com tantas perguntas. Posso conhecê-la? Perguntou Renata. Acho que não seria uma boa ideia, respondeu Antônio, com um tom sério. Tudo ainda é muito instável. Não acho que esse encontro faria bem a nenhuma das duas. Mas como assim? Ela não vai querer conhecer a esposa do único filho? Acredite, não. Ela não tem mais nenhum sentimento familiar em relação a mim. A doença apagou tudo. Ela está vindo apenas para resolver algumas questões de documentos. Eu vou ajudá-la com isso, claro, e vou buscá-la no aeroporto, mas é só isso. É minha responsabilidade como filho, disse Antônio. Renata concordou, como de costume, acostumada a confiar no julgamento do marido. Se ele achava que o melhor era evitar o encontro com Ana Maria, então devia ser verdade. Ainda assim, algo dentro dela fazia querer ao menos dar uma olhada na sogra. Talvez fosse a curiosidade natural. Afinal, aquela mulher havia criado o homem que ela tanto amava, tornando-se uma figura importante, mesmo que indiretamente, na sua própria vida. Além disso, sem os encontros habituais com amigos, Renata estava se sentindo entediada dentro de casa. Observar Ana Maria de longe seria, ao menos, uma forma de quebrar a monotonia. Renata se preparou, chamou um táxi. Recentemente, evitar dirigir era uma medida de segurança que ela havia adotado, por medo de ter um colapso enquanto estivesse ao volante. Vestiu um novo conjunto de calça e blazer, colocou óculos de sol grandes e se dirigiu para o aeroporto. Os óculos ajudariam a passar despercebida para que ninguém a reconhecesse. Ela sabia exatamente em qual portão o avião de Ana Maria chegaria. Havia visto essa informação anotada no bloco de notas de Antônio, e, felizmente, sua memória havia guardado esse detalhe. O aeroporto estava lotado. Passageiros apressados, familiares ansiosos e funcionários uniformizados se moviam em todas as direções, cruzando e, às vezes, esbarrando uns nos outros sem pedir desculpas. Renata posicionou-se estrategicamente, pronta para observar à distância a mulher que havia influenciado tanto a vida de Antônio. A movimentação era intensa. Renata decidiu se afastar um pouco do portão de desembarque,
já que ainda faltavam cerca de 20 minutos para a chegada do voo. Não queria passar todo aquele tempo no meio da confusão. Explorando o aeroporto, ela encontrou um lugar mais tranquilo próximo a uma escadaria que levava a um espaço pouco movimentado, possivelmente um antigo escritório ou sala de serviço desativada. Ali, o ambiente era mais calmo e silencioso, permitindo-lhe descansar um pouco enquanto aguardava. De repente, algo incomum chamou sua atenção. Uma cena estranha e perturbadora se desenrolava não muito longe dali. Um grupo de adolescentes, meninos e meninas de cerca de 13 a 17 anos, parecia cercar alguém. Renata percebeu rapidamente que a pessoa no centro do grupo estava sendo intimidada. As risadas sarcásticas e as provocações maldosas ecoavam pelo corredor. Pelo comportamento dos adolescentes, parecia que estavam empurrando uma pessoa pequena e vulnerável de um lado para o outro, zombando sem qualquer remorso. Sem hesitar, Renata levantou-se e foi em direção ao grupo. Ela sentiu, no fundo do coração, que precisava intervir e ajudar aquela pessoa indefesa, mesmo sem saber exatamente no que estava se metendo. Só mais tarde, analisando a situação, Renata percebeu o quanto aquilo poderia ter sido perigoso. Os adolescentes, com a força que já possuíam, poderiam facilmente ter feito qualquer coisa contra ela. Mas, aparentemente, o elemento surpresa funcionou, além do fato de que, para aqueles jovens mal intencionados, Renata ainda representava o mundo dos adultos, o que pareceu intimidá-los. O grupo reagiu à aparição de Renata exatamente como ela esperava. "O que vocês estão fazendo?" gritou ela, com a voz firme. Alguns dos adolescentes exibiram rostos confusos, enquanto outros ficaram visivelmente assustados. No entanto, um dos meninos, mais ousado, já começava a demonstrar sinais de desafio. "Vou chamar a polícia agora mesmo. Vocês têm ideia do que pode acontecer com vocês por isso?" Continuou Renata com firmeza. "Comigo nada. Eu só tenho 13 anos. Declarou com falsa confiança o menor do grupo. "No máximo, vão me colocar sob supervisão. Mas alguns de seus amigos são mais velhos e vão responder por completo." Rebateu Renata encarando o grupo. Essas palavras foram suficientes. Como se tivessem sido atingidos por uma rajada de vento, os adolescentes desapareceram rapidamente. Sem qualquer comando, todos correram, abandonando o local onde estavam. Quando Renata se aproximou do que antes era o centro da confusão, viu uma menina sentada no chão, no pátio dos fundos do velho prédio. Ela era jovem, com longos cabelos negros, olhos castanhos arregalados de medo e manchas vermelhas nas bochechas. Sua longa saia colorida estava coberta de sujeira, marcada pelas evidências do que tinha acabado de acontecer. "Você está bem?" perguntou Renata gentilmente. "Sim, estou bem", respondeu a menina, quase em um sussurro, enquanto olhava fixamente para sua salvadora. "Obrigada por me ajudar." "Não foi nada." Renata sorriu, tentando tranquilizá-la. "Você se arriscou. Sabia? Eles são perigosos. Poderiam ter se voltado contra você", disse a menina. "Eu sou uma mulher adulta", respondeu Renata. "E daí? Eles estão sempre por aqui. Até roubam homens adultos, principalmente os bêbados." "E o que eles queriam de você?" perguntou Renata. "Queriam minhas joias, os anéis e os brincos. Foram presentes da minha avó. Nunca daria isso a eles, de jeito nenhum. Talvez devêssemos denunciá-los à polícia", sugeriu Renata. "E de que adianta?" retrucou a menina. "Sabe aquele menor? O tio dele é o chefe da delegacia local. Ele sabe de tudo, mas não faz nada." "Olha, acho que você ainda corre perigo", disse Renata preocupada. "Eles provavelmente não vão te deixar em paz. Deixe-me te acompanhar até onde estão seus familiares. Assim você fica mais segura no caminho." "Não precisa. Agora estou em segurança." "Diferente de você", respondeu a menina, confiante. "Como assim?" perguntou Renata confusa. "Você está em perigo. Um perigo grande, enorme", afirmou a jovem, olhando diretamente nos olhos de Renata. Renata franziu a testa, incomodada com a intensidade do olhar da menina. "Que perigo? Do que você está falando?" perguntou, tentando disfarçar o desconforto que crescia dentro dela. "Um anjo me mostrou em um sonho. Ele disse que eu encontraria uma mulher bondosa, que me ajudaria, e que eu precisava avisá-la de um perigo iminente. Você é essa mulher." "Um anjo? Que tipo de sonho foi esse?"
retrucou Renata, intrigada, mas sem conseguir afastar o sentimento de que havia algo verdadeiro naquelas palavras. Foi mais do que um sonho, respondeu a jovem. Ele me mostrou que você está sendo enganada, levada para um abismo por alguém em quem confia. O anjo me disse que essa pessoa te envolve devagar, com cuidado, como uma aranha tecendo sua teia. E você o ama, mas não deve confiar nele. Renata sentiu o coração acelerar. Você está falando do meu marido? Perguntou, tentando controlar a ansiedade. A menina hesitou, os olhos parecendo buscar respostas em algo que só ela conseguia enxergar. Eu não sei quem é, mas há alguém com quem você precisa falar. Essa pessoa sabe a verdade e está vindo para cá agora mesmo, provavelmente no avião. O anjo disse que ela é a chave para entender o que está acontecendo e para te salvar. Renata franziu a testa, tentando juntar as peças. No avião? Então deve ser minha sogra, concluiu. Mas isso não faz sentido. Minha sogra tem problemas mentais. Ela não pode me ajudar. A jovem balançou a cabeça, frustrada, e começou a falar com mais intensidade. Eu não sei quem é, mas o anjo foi claro. Essa pessoa sabe muito sobre você, mais do que você imagina. E essa pessoa também precisa da sua ajuda. Ele ou ela é frágil, mas quer te proteger. Renata sentiu um arrepio percorrer seu corpo. E o que mais você viu no sonho? A jovem suspirou, como se estivesse buscando as palavras certas. Eu vi você correndo perigo. E vi essa pessoa tentando chegar até você antes que algo pior aconteça. Mas o tempo está correndo. Renata apertou os braços contra o peito, sentindo uma mistura de incredulidade e medo. Você está dizendo que eu deveria confiar em um sonho? Que alguém que eu nem conheço vai me salvar? Não era só um sonho. Era um aviso. Eu não falaria se não tivesse certeza. O que você faz a partir de agora é com você. Mas esteja atenta. Não confie em quem parece confiável. E espere essa pessoa que está vindo. Ela é a única que pode abrir seus olhos. Renata ficou em silêncio, enquanto as palavras da menina ecoavam em sua mente. Era impossível ignorar o peso daquela mensagem, mesmo que tudo parecesse absurdo. Você disse que seu marido veio buscá-la. Meu conselho, se você quer viver feliz, fale com ela. Mas faça isso a sós, sem o seu marido por perto. E saiba que tudo o que ela disser será a mais pura verdade. Estou completamente perdida, confessou Renata. Desculpe, preciso ir, disse a menina de repente, olhando ao redor com um sobressalto. Não se preocupe comigo. Aqueles lobos já estão longe. Hoje eles não me pegarão mais. Dizendo isso, a menina se afastou rapidamente e desapareceu na multidão. Renata ficou parada, pensativa, por alguns minutos antes de decidir seguir em direção aos trilhos. Em breve, o avião que esperavam chegaria. De longe, ela viu Antônio ajudando uma mulher. Ana Maria parecia uma verdadeira dama. Estava impecável, usando um elegante terninho, com postura ereta, aparência esbelta e um estilo caro que transmitia sofisticação. Antônio e Ana Maria caminhavam apressados, conversando animadamente. Renata manteve uma distância segura, seguindo-os discretamente. O plano inicial dela era apenas observar sua sogra de longe. Afinal, não havia fotos recentes dela na casa, apenas algumas antigas, da época em que Antônio era uma criança. Renata sempre foi profundamente religiosa, acreditando que Deus protegia quem amava de formas misteriosas. Após ouvir as palavras da jovem, algo mudou dentro dela. Sentiu que aquilo era uma mensagem divina. Agora, Renata sabia que precisava falar com Ana Maria, e tinha que fazer isso sozinha. Era como se Deus estivesse mostrando o caminho, guiando-a em meio ao desconhecido. Antônio e sua mãe entraram em um café próximo ao aeroporto. Pediram café e algumas sobremesas. Pareciam estar se preparando para conversar sobre algo. Então, o telefone de Antônio tocou. Ele atendeu, e logo depois, saiu do café e foi até o parque próximo, sentando-se em um banco. Isso acontecia com frequência. Às vezes, funcionários ou parceiros de negócios ligavam para ele a respeito de questões importantes, e se Antônio se afastava para falar, era porque a conversa seria longa. Ana Maria ficou sozinha no café, e Renata percebeu que essa era sua chance de abordá-la. O que eu tenho a perder? Pensou. Na pior das hipóteses, Ana Maria acharia estranha, algo com o qual Renata já estava acostumada. Afinal,
Era como todos pareciam vê-la ultimamente, e não sem razão. Mas as palavras da jovem ecoavam em sua mente. A insistência dela era tão confiante que Renata não conseguiu ignorar. Era hora de tentar. Ela entrou no café discretamente, e surpreendentemente, Ana Maria reconheceu imediatamente. Renata! Exclamou Ana Maria. Que surpresa! Eu vim para cá especialmente por sua causa. Renata ficou completamente confusa. O quê? Como assim? Vamos sair daqui, não podemos deixar que Antônio veja, disse Ana Maria, levantando-se e gesticulando para que Renata seguisse. Você também está se escondendo dele agora, não é? Perguntou Ana Maria com um tom direto. Sim, admitiu Renata, sentindo-se estranhamente vulnerável. As duas entraram no banheiro do café, onde estavam completamente sozinhas. Então é você, disse Ana Maria, segurando a mão de Renata com firmeza. Tão jovem, tão bonita. Agora, você precisa acreditar em cada palavra que vou dizer. Você está em grande perigo. Mais uma vez essa história, exclamou Renata. Você não é a primeira pessoa a me dizer isso hoje. Escute com atenção, continuou Ana Maria, sem se abalar. Temos pouco tempo. Eu sei o que Antônio te contou sobre mim. Que sou louca, que não se pode confiar em mim, que é perigoso até mesmo estar perto de mim. Nada disso é verdade. Eu sou perfeitamente sã. E você também. Você não está doente. Renata estremeceu, surpresa. Como Ana Maria sabia sobre seu estado? Será que Antônio havia contado a ela? Renata nem mesmo havia compartilhado seus medos com Pedro, seu irmão, para não preocupá-lo. Como você sabe? Antônio te disse? Perguntou Renata hesitante. Não. Eu vi as fotos do seu casamento nas redes sociais dele e fiquei imediatamente desconfiada. Depois, ouvi dizer que você largou o trabalho, passou a ficar em casa e começou a se comportar de forma estranha. Até o jardineiro de vocês mencionou algo. Eu mantenho contato com ele. Foi aí que tudo ficou claro para mim. Por quê? Aconteceu o mesmo comigo. Renata sentiu um calafrio. Algo na voz de Ana Maria era diferente, carregado de uma sinceridade desconcertante. Ana Maria continuou a falar apressadamente. Mas, com o tempo, graças a uma pessoa bondosa, alguém que realmente se importava comigo, consegui compreender tudo. Meu marido, Sérgio, o pai de Antônio, fazia isso de propósito. Ele trocava as coisas de lugar, me fazia parecer uma louca, e pior, colocava medicamentos na minha comida. Substâncias que causavam perda de memória e alucinações. Ele me manipulava enquanto fingia ser um marido atencioso e confiável. E eu acreditava. Achava mesmo que estava perdendo a sanidade. Foi aterrorizante. Renata ficou sem palavras por um momento, antes de perguntar. Mas por quê? Por que ele faria isso? É óbvio. Ele queria me apresentar como incapaz, tirar de mim tudo que construímos juntos. Além disso, havia minha herança, que recebi do meu pai, um homem muito rico. Para Sérgio, nunca era o suficiente. Ele estava disposto a qualquer coisa por dinheiro, absolutamente qualquer coisa. Ana Maria fez uma pausa, com os olhos brilhando de raiva e tristeza, antes de continuar. Além disso, ele queria controle total sobre nosso filho, Antônio. Eu nunca aprovei os métodos dele para criar nosso filho. Não gostava do que ele estava ensinando a Antônio, mas meu filho sempre foi muito ligado ao pai, sempre o admirou. Renata sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A história de Ana Maria parecia inacreditável, mas a forma como ela falava, algo naquilo parecia verdadeiro, dolorosamente verdadeiro. Foi um amigo de infância que me ajudou, continuou Ana Maria. Esse homem era apaixonado por mim há muito tempo e fez de tudo para me salvar. Ele começou a monitorar Sérgio e percebeu o que estava acontecendo. Foi ele quem estava trocando as coisas de lugar na casa, jogando fora e danificando os meus pertences. E o pior de tudo, ele colocava algum tipo de pó no meu café. O que era isso? Perguntou Renata cada vez mais assustada. Eu levei o café para análise um dia, respondeu Ana Maria, relembrando com amargura. E o resultado mostrou que era uma substância que afetava a mente, causando confusão e alucinações. Foi quando percebi que precisava fugir. Precisava escapar daquela cidade e daquele homem terrível enquanto ainda estivesse viva. Ela fez uma pausa, os olhos cheios de dor ao relembrar. Não havia como enfrentá-lo.
Ele era um inimigo poderoso, com dinheiro, conexões e influência. E Antônio, meu filho, já estava completamente sob controle do pai. Não havia como salvá-lo. Ele também estava disposto a tudo por dinheiro. É doloroso admitir, mas os genes falaram mais alto. É difícil acreditar nisso. Muito difícil, disse Renata hesitante. Eu sei que é difícil, menina, mas pense bem. Não está acontecendo exatamente a mesma coisa com você? Ana Maria olhou diretamente nos olhos de Renata, esperando por uma resposta. Renata, com a mente girando, concordou lentamente. Sim, as alucinações, os lapsos de memória, tudo. É a mesma coisa, disse Renata com a voz trêmula. Minha mente está sempre confusa, minhas coisas sempre fora do lugar. É difícil, muito difícil. Então vá embora. Agora mesmo, pela porta dos fundos, sussurrou Ana Maria. Ele já voltou para o salão. Eu vou até ele como se nada tivesse acontecido e vou pedir para nos encontrarmos. Ele, claro, vai recusar, e como sempre, vai me ameaçar com a ideia de me internar em um hospital. Depois disso, eu vou embora, mas já cumpri o meu propósito. Não vim aqui em vão. Após a conversa com a sogra, que todos descreviam como desequilibrada, Renata percebeu que precisava agir. Sua primeira atitude foi instalar câmeras por toda a casa. Logo, ela descobriu que a confusão constante com suas roupas, cosméticos e joias era causada por Antônio. Enquanto ela dormia, ele trocava tudo de lugar, danificava ou até jogava fora alguns objetos. Além disso, Renata descobriu algo ainda mais perturbador. O marido realmente estava colocando algum tipo de pó em sua comida, tentando manipulá-la de forma traiçoeira. Diante dessas revelações, Renata sabia que precisava de ajuda. A quem recorrer em uma situação tão desesperadora? Claro, a Pedro, seu irmão. Quando ele viu as provas e ouviu o relato angustiado de Renata, ficou furioso. Sem perder tempo, Pedro dirigiu por centenas de quilômetros, buscou Renata, levou-a para sua casa e garantiu que ela estivesse segura. Ele a escondeu e deu todo o apoio necessário. Pela primeira vez em muito tempo, Renata sentiu alívio. O peso que a esmagava parecia finalmente ter desaparecido. Enquanto isso, Pedro estava negociando com Antônio sobre uma possível reunião. Renata temia pelo pior, imaginando que algo terrível pudesse acontecer e que seu irmão acabasse ferido. No entanto, Pedro não era ingênuo a ponto de ir sozinho. Ele se preparou cuidadosamente e sabia que tinha uma vantagem: as provas em vídeo que poderiam ser usadas como evidências, caso necessário. Antônio, por sua vez, também preferia não correr riscos. O plano de Antônio era cruel e meticuloso: levar Renata ao desespero, fazer com que ela parecesse doente e mentalmente instável. Com isso, ele pretendia extorquir dinheiro de Pedro, alegando a necessidade de pagar tratamentos caros com psiquiatras particulares que não registrariam os diagnósticos oficialmente. Dessa forma, Renata seria rotulada como incapaz, o que arruinaria sua vida para sempre. O objetivo final era ainda mais perverso: gradualmente tirar de Pedro sua fábrica, explorando os sentimentos de um irmão protetor por sua irmã mais nova. Para Antônio, Renata não passava de uma moeda de troca em seu esquema ganancioso. Felizmente, o plano de Antônio começou a desmoronar. Pedro agiu com inteligência e rapidez. Ele conseguiu proteger Renata, desmascarar Antônio e garantir que as provas fossem entregues às autoridades. Com isso, Antônio não teve outra escolha senão recuar. A separação entre Antônio e Renata foi rápida e direta. Como não tinham filhos nem bens em comum, o divórcio ocorreu sem complicações. A principal intenção de Antônio sempre havia sido atingir Pedro, mas ele falhou miseravelmente. Renata finalmente estava livre de suas manipulações e pronta para recomeçar sua vida. Após alguns dias, Renata se espreguiçou na cama e abriu os olhos, sorrindo ao ver o ambiente familiar e acolhedor de seu quarto, o quarto dela, na casa de seu irmão. Entre aquelas paredes, Renata sempre se sentia segura. Ela decidiu que ficaria ali por um tempo, com Pedro e Aline, para se recuperar de tudo o que aconteceu. Depois disso, estava determinada a conquistar novos horizontes. Agora, Renata tinha total liberdade de ação e uma nova perspectiva sobre a vida. Ao se levantar, Renata foi até a penteadeira e observou os pequenos frascos organizados exatamente como ela os havia deixado no dia anterior. Quem diria que detalhes tão simples poderiam trazer tanta alegria? Ela sorriu ao seu reflexo no espelho,
Sua pele estava fresca e limpa, um leve rubor iluminava seu rosto, e os círculos escuros sob os olhos pareciam ter desaparecido completamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia verdadeiramente bem. Mais tarde, naquela noite, Renata sonhou com a menina. Ela apareceu novamente, olhando para Renata com aprovação, acenando com a cabeça e sorrindo de maneira tranquila, como se a estivesse parabenizando por ter tomado a decisão certa e se salvado. Ao acordar, Renata lembrou-se desse gesto com emoção e se ajoelhou ao lado da cama. Em uma prece sincera, ela agradeceu a Deus por ter colocado as pessoas certas em seu caminho e por tê-la protegido em momentos tão difíceis. Renata também refletiu sobre como o aviso que recebeu, algo que no início parecia apenas uma intuição, a levou a acreditar nas palavras de Ana Maria e tomar coragem para enfrentar a situação. Sem aquele impulso, talvez ela nunca tivesse conseguido se libertar do sofrimento em que vivia. Agora, com o coração leve e cheio de esperança, Renata estava pronta para escrever um novo capítulo de sua história. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Para você é apenas um clique, mas para mim faz toda a diferença. Um grande abraço e até a próxima!